Cor, a gente tem, não sei se vocês sabem, mas a gente tem lá o negócio do prisma, a luz, que é a capa do Pink Floyd, lá. A luz que vem no prisma, a luz branca, dentro da luz branca, os fachos coloridos, tá? Desses fachos coloridos, a gente tem a simplificação que a gente chama aí de círculo cromático. Na história da arte, a gente tem caminhos do círculo cromático. Lá o Goethe, em sei lá quando, tinha algumas cores, depois para um caminho foi outras. Então, o círculo cromático, ele não é esse círculo é o universal, tá? Ele segue um caminho, mas existem diferenças ao longo do tempo para cada necessidade. Aqui entra, o que tem nesse triângulo aqui do meio, entra aquilo que a gente aprende lá na escola, que não é 100% isso, mas que a gente tem as primárias, que a gente fala que é o amarelo, azul e vermelho, seria o amarelo, cian e magenta, para ser mais preciso. Ou seja, aqui, ó, né? Da mistura dessas duas, a gente tem as secundárias, né? Que é o laranja e o violeta e o verde. E aí, uma primária com uma secundária gera as famosas terciárias. Então, esse é um comum aí para a gente, tá? Um círculo comum. Tá? Tem outros com mais divisões, tem os tonais, que aqui para dentro vira cinza, e assim por diante, tá bom? Para a gente é só um referencial, assim como está aqui, ó. Tá? Photoshop demorou anos para trazer esse cara, enquanto outros programas já tinham, tá? E nesse cara, o que é esse triângulo aqui? Saturação, luz e sombra, tá? Então, valor, saturação, tá? Isso que acontece aqui. Eu trouxe aqui um elemento de uma aula onde tem o Marco Bucci, que é um cara bem legal aí, tem canal no YouTube e tudo mais. Eu tirei de uma matéria onde ele falava sobre harmonia de cores, porque cor eu acho legal. A gente tem as análogas, eu posso até, talvez dê para abordar um pouquinho isso, mas eu acho que quando a gente fala de cor, a gente busca essa harmonia. Quando alguém fala assim, minha cor tá feia, provavelmente porque você, na sua visão, não encontra uma harmonia, que nem música. Eu sei que tem um monte de músico aqui, né? Eu sou péssimo para entender de música, mas eu imagino que quando você tem um ouvido apurado, você pega uma melodia e você sabe se ela é harmoniosa ou não. Cor é feito de forma visual. A gente busca a harmonia. Por que a imagem desse bichinho funciona? Existe uma harmonia naquela composição cromática, tá? E aí ele pega aqui, ó, ele pega segundo ele pegou, acho que uma descrição, acho que até diante do dicionário, eu não lembro exatamente, mas olha só, a harmonia é a combinação simultânea de notas musicais somadas para produzir um efeito agradável, foi o que eu falei, né? E aí ele traz isso para a pintura, lá, a harmonia, a combinação simultânea de cores, ele tira notas musicais, exibidas para produzir um efeito agradável. Então, a harmonia é isso, a gente buscar essa harmonização, a gente buscar coisas que combinam, tá? E aí ele dá um exemplo, o que é essas manchas aqui? Que é o seguinte, quando a gente tem muitas cores, como é esse caso aqui, depende do trabalho. Mas muitas cores, cara, é como se nessa sala aqui, com 91 pessoas, todo mundo estivesse falando. Putz, tem o Caio, tem o Danilo, tem o Wilson, tem o Alan, tem a Catherine, todo mundo falando. Cara, ninguém vai se entender. Tanto que eu muto ali o microfone para que tenha uma pessoa falando na sala. Então ele fala que quando a gente tem essa briga com muita cor, muita saturação, é como se fosse uma gritaria. Então o que ele faz? Ele vai lá, baixa o tom da sala, né, muta os microfones, e aí tem uma pessoa falando, ou um conjunto de pessoas falando. Tá? Então o que ele diz que nesse trabalho de harmonia, ele busca isso. Mas daí você fala, mas pô, estou vendo um monte de cor. Mas se você analisar bem, ali tem algumas cores que chamam mais atenção. E são as cores que, nesse caso, isso aqui é um detalhe de uma cena, estão na luz. Por que elas chamam a atenção? Elas têm mais saturação, elas são mais vibrantes. O restante, toda a parte que está mais na sombra, eu vou deixar branco também. O que acontece? Tem cor também, mas elas têm ali um valor mais baixo, elas estão um pouco mais mescladas. Esses azuis, ó, eles interferem nas áreas verdes das folhas, aqui nessa parte. Um azulzinho mesmo mais saturado lá atrás. Esse verde misturou com azul, perdeu essa intensidade, entendeu? Então, aonde chama atenção? Na luz. A luz é mais viva, o restante perde um pouco mais da intensidade, tá? Então, esse é um caminho. Eu sei que ele é muito resumido, né? Mas é um caminho que a gente pode usar para a gente pensar as nossas cores, tá? Mas o mais importante que a gente vai ter no exercício é
cor, ela tem a ver com experimentação, tá? Porque eu posso pintar com a cor que eu quiser, né? Enquanto o valor, se eu falar eu pinto com o valor que eu quiser, eu não vou construir a sensação tridimensional. Com a cor, eu posso pôr sombra fria com luz quente, eu posso pôr luz fria com sombra quente, eu posso pôr tudo frio com um elemento só quente, eu posso pôr tudo cor quente com um elemento frio, posso fazer os personagens serem quentes para frente, fundos serem frios, tá? Não é só quente e frio que tem, eu posso fazer, cara, minha pintura é, já que a gente falou modos de cor, é análogo. O que é análogo? Cores próximas, cores vizinhas. Então tá aí, minha paleta de cor é essa, tá? Isso aqui vira minha paleta de cor. Ah, mas como é que eu vou gerar volume com esses caras aqui? Você vai gerar volume lembrando que, além da cor, você tem valor, né? Claro e escuro. Então, tem um laranja mais escuro, um laranja mais saturado e escuro, tem um laranja mais claro. Né? Tem variantes aí, branco, um pouquinho de branco. Eu tenho essa expansão, né? Cores e valores, né? Imagina a cor está na horizontal, valor para branco e para preto está na vertical. Então a gente usa isso de acordo com o que a gente quer, tá? Posso de repente falar não, eu quero fazer o oposto, cor complementar, né? Falamos de cor análogo, que é cores próximas. Posso fazer as cores que são opostas, que todo mundo fala que gera mais contraste, né? Então aqui no caso dele, o que a gente tem aí? O bichinho aqui ele é verde com luzes amarelas e laranjas, que é a cor que a gente tem nas luzes. Nas sombras, a gente está meio que por aqui, assim, ó. Porque ele é verde, então ele ganha um pouco do azul aqui da sombra. O fundo tem uns tons azuis querendo ir para o violeta. Então tem ali uma certa diferença. Na verdade, aqui a gente até expande um pouquinho o nosso universo. Eu diria que ele está trabalhando dessa forma, tá? Onde luz, área maior desses caras aqui, mas eu tenho uns elementinhos que entre esses rosinhos, tá? Então tem uma coisa de tríade aí. E o legal do círculo cromático é que eu posso fazer isso aqui e rotacionar, posso mudar. Tá? Então é um caminho que eu posso trabalhar a cor. Então eu teria essa paleta e essa paleta. Ah, mas quem quer luz e sombra? Você define isso. Eu posso falar que as sombra vai ser verde e azul e as luzes vão ser esse tom avermelhado. E aí eu vou construir a imagem para isso, tá? Por que eu falo lá do valor tonal e todo mundo fala do valor tonal antes? Cara, porque lá é onde você tem que saber construir essa relação de volume, de percepção, de coisa que está na frente, coisa que está atrás. A cor, ela está junta com o processo, tá? Então, eu tenho uma paleta de cor única e aí eu tenho as variações de claro e escuro que eu vou construir, que é o que a gente vai fazer no exercício. O que a gente pode fazer? Eu posso falar assim, pinta só com cores análogas. Você vai ter as cores, gera os valores, faz a sua luz e sombra. Pinta com cores complementares. É outro modo de estudo. Então, você pode estabelecer o cromático só pintar com cores próximas do amarelo. O outro eu vou fazer com cores opostas. O outro eu vou fazer com experimentação de uma cor aqui e uma cor meio perto. E aí eu vou testando isso, tá? Por isso que precisa dessa exploração, tá bom? Aqui a gente tem um conceito de paleta reduzida, tá? Que é o que a gente vai fazer no exercício. Eu sempre gosto de trazer esse exercício para simplificar o processo de cores, tá? O que é a paleta reduzida? Dentro do universo aí das cores, eu escolho um conjunto pequenininho de cores. Assim como eu fiz na escala de valor reduzida, eu faço isso na paleta de cores. Então, aqui eu tenho uma variação. Aqui é um pouco mais escuro, né? Lembra que teria aqui um valor talvez mais escuro aqui para o centro ou para fora, tá? E aí eu tenho um cara oposto. E aí quando eu pego uma imagem dessa, feita de forma bem simples aqui, a ideia é que ela tenha esses elementos aqui. Então o que acontece? Toda a base da pintura tá nesses caras aqui. Olha lá, tem marrom na sombra, tem laranja, tem os amarelos na luz. O céu tem uns tons amarelados, tá? Esse cara aqui, não nesse nível de saturação, porque a gente vai quebrar essa saturação, e isso pode enganar um pouquinho. Esse cara entra como um complemento, ó, no céu e praticamente nas neves que estão na sombra. Acabou. Né? Eu pintei uma imagem a princípio com cores análogas, tá? Análogas, e eu tenho uma cor complementar como um elemento de trabalho. Então, aí no caso, junta com a questão de luz e sombra da cena. Tá? Então, na sombra, entre os azuis nas áreas mais claras e no céu. Tá?
Então, esse é uma paleta de cor. Isso veio do tradicional mesmo, tá? Aqui não é tradicional. Aqui é uma foto, mas eu cheguei a fazer esse exercício muito tempo atrás no tradicional, tá? Essa combinação até, pessoal que pinta com óleo, tem umas combinações cromáticas que a galera usa. Tem as escolas X, sabe? A escola do, sei lá, impressionismo. Então, eles têm uns blocos de cor bem próprios. E tem uma paleta reduzida dentro da arte clássica, que é a do Zor, tá? Putz, não trouxe nenhuma imagem. Isso aqui é um detalhe da imagem do Zor. Zor, pintor famosíssimo das antigas, trabalho fabuloso, tá? A paleta Zorn é isso aqui, ó. Ele usava esse tom meio laranja aí para um magenta, um tom que é o ocre ali, um amarelo ocre, preto e branco, tá? Ah, mas é só isso? Não, porque o que acontece? O preto e branco já vai virar um tom acinzentado, ele vai ter todas as variações de cinzas. Assim como o preto e o branco entra para alimentar as misturas de cor. De novo, né? Lembra, ainda mais no tradicional, essas cores vão se misturar, tá? Então essa pode entrar nessa, essas duas podem entrar em alguma para ficar um cinza com algum aspecto cromático, tá? Quando a gente vem nesse círculo super saturado, né, dá um tilt na cabeça, né? Então quando a gente vê esse círculo muito saturado, ele dá uma mexida, né? Mas olha lá, a pintura do Zorn, super realista as coisas que ele fazia, onde você tem essa base mais quente, que alimenta vários detalhes do rosto. E, cara, era quase uma pintura em tons de cinza que em algum lugar a cor subia. Ó, jornal cinza, blusa cinza, fundo cinza, parede cinza, quadro aqui um pouquinho mais quente, mas é um cinza. E aí onde entra um pouco mais de cor, na orelha, na mão aqui, alguns detalhes de nariz, um pouquinho mais de saturação, desculpa. Tá? Alguns detalhes de cenário, entra um pouquinho. Mas ele foi lá e reduziu a paleta dele. E aí, olha que legal, com uma paleta reduzida, você não vai dizer que essa imagem é ruim, é feia. Tá lá, ó. Super pintura hiperrealista, aí parecendo uma fotografia, né? Com menos cor. E em nenhum momento você fala assim, tá estranho. Putz, eu até consigo imaginar realmente um ambiente com, de repente, um lugar mais frio, né? Sem essa luz do sol que a gente tem aqui, essas cores serem possíveis de aparecerem dessa forma mesmo, tá? Então é legal observar isso. Por isso que, de novo, lembra que a gente falou dos grandes mestres? Cara, olhar para isso, olhar para a pintura tradicional também é legal, tá? Claro, hoje em dia no digital tem um monte de cara, tem um monte de artista que eu sei que muitos gostam, mas olhar um pouquinho no passado também é interessante para você, às vezes, beber um pouco nessa fonte e trazer para o seu trabalho. Uma coisa de mercado que é curioso, tá? A gente tem movimentos, assim como teve lá os impressionistas, não sei o que. A gente vive hoje, por exemplo, no game, um estilo que muita gente faz, né? Tem um estilo rondando que todo mundo quer fazer ou faz. Isso é bom, se você quer atuar naquele nicho, você vai direcionar para aquele estilo e ao mesmo tempo ficar repetitivo, né? Você viu você já viu, você vê o pai e você vê os filhos daquele movimento, né? Então, acho que a gente também, como artista, é legal a gente buscar em outras fontes, dar um respiro e, de repente, trazer outras coisas. Tem um cara, ele chama, Rafael, acho que é o Bragato, eu sei pelo sobrenome, o Bragato, deve ter gente aqui que conhece. O Bragato, ele foi aluno lá do Mike Azevedo. No começo, ele era quase uma réplica do Mike. Pô, nos últimos tempos, ele saiu desse universo de ser uma réplica de alguém. Tudo bem, ele bebe de outras fontes, então a gente, querendo ou não, está sempre replicando elementos de outras pessoas. Mas ele saiu desse universo e começou a criar uma arte, para mim, na minha opinião, mais interessante. Então isso acontece com o artista. Às vezes você é o cara do mangá, cara, chega uma hora e você fala, não, quero dar um passo diferente, posso mudar. Então a gente se encontra isso, tá? Eu era o cara do quadrinho. O que eu vejo que eu trago dos quadrinhos no digital? Um pouco de saturação demais. Às vezes eu acho que para alguns trabalhos, eu saturo muito. E aí, nos que eu estou buscando hoje no lado pessoal, eu tento baixar a saturação, né? Então, são caminhos, né? A gente vai escolhendo. De novo, você quer atuar no mercado, você vai lá, né, como a gente vem buscar o que o mercado precisa, né? Somos solucionadores de problema. Agora, no lado pessoal, você tem a possibilidade de fazer o que você quiser. E aí, artista, curtiu o vídeo? Já deixou o like aqui? Maravilha! Quer saber aí quando é que tem o próximo vídeo, próxima aula para você aprender a dominar a pintura digital, ilustração digital?
arte digital no geral, se inscreve aqui no linkzinho que tem na descrição, que eu te aviso aí dos próximos conteúdos.